Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o presidente da CNSEG, Diogo Oliveira. Diogo tem 49 anos de idade, é economista e preside a Confederação das Seguradoras do país. Foi ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e presidente do BNDES. Presidente, muitíssimo obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de fevereiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando: o setor de seguros cresceu 7,6% de crescimento real em 2024. Quais foram os principais setores que lideraram essa alta? Guilherme, o setor tem tido um crescimento vigoroso nos últimos anos e bastante distribuído entre os mais diversos produtos. Então, a gente teve no ano de 2024 esse crescimento que você mencionou. Um dos setores que cresceu mais foi o de previdência, cresceu 16% em termos nominais. Mas a gente teve um crescimento, por exemplo, nos produtos de garantia, que cresceram aproximadamente 20%. Os seguros de danos cresceram bem também. Então, assim, tem tido os seguros de vida, por exemplo, tem crescido bastante bem também. Então, assim, a gente tem tido um crescimento bastante equilibrado dentro do setor, em termos de ramos e de produtos dessa indústria. E a gente continua com perspectivas positivas. 2025 começa com uma perspectiva bastante positiva. A gente está estimando um crescimento em torno de 11% em termos nominais esse ano, que daria mais ou menos 7% de novo em termos reais. A gente está com uma projeção de inflação aí de 3,9%. Então, acho que a gente consegue manter esse ano esse crescimento vigoroso que vem acontecendo nos últimos anos. Chama atenção esse crescimento de 20% na questão da Previdência, né? Isso daí ainda é um reflexo, na sua avaliação, da reforma da Previdência feita ainda no governo Bolsonaro? Eu diria pouco impacto disso. O que a gente teve no ano passado foi principalmente reflexo do crescimento da massa salarial, do nível de emprego, então um mercado de trabalho mais vigoroso e uma redução do endividamento das famílias. Então, resultado um pouco daquele programa Desenrola que foi feito. As famílias também, nesses últimos 2 anos, aí, vieram reduzindo o nível de endividamento e de comprometimento de renda, acaba tendo uma possibilidade de aumentar a poupança. Então, a previdência privada, aqui a gente está falando de previdência privada, previdência aberta, que é operado pelas seguradoras. Então, isso se reflete rápido nesse produto de previdência. Então, a gente teve 16% de crescimento no ano passado nas captações das pessoas. Então, é um setor que hoje acumula 1 trilhão e 200 bilhões de reais aproximadamente em reservas já pertencentes aos participantes, aos clientes. É uma reserva considerável e que vem crescendo continuamente. É claro que o cenário atual de previdência pública limitada pelo INSS, as regras que já mudaram muitas vezes e que certamente terão que mudar novamente no futuro, incentivam um pouco as pessoas a pensar na previdência privada. Todo mundo hoje, eu acho que tem a consciência de que não dá para confiar apenas no INSS, é preciso também olhar para uma complementação de renda no futuro. Não sei se esse dado existe, mas vocês têm uma noção de quantos dos trabalhadores formais brasileiros, em percentual, já têm uma previdência privada? Essa talvez seja uma das nossas preocupações e um dos grandes desafios do nosso setor. O percentual é ainda muito baixo. A gente deve estar hoje aí mais ou menos com 15% da população economicamente ativa tendo esses produtos de previdência aberta. É muito pouco ainda. É muito pouco ainda. Tem como comparar com outros países que já têm uma economia mais desenvolvida nesse ramo? Aí confunde um pouco, Guilherme, porque alguns países, por exemplo, não têm ou têm um sistema de previdência público muito limitado.
né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o padrão é você ter a previdência, né, privada, né? Então, você tem lá os fundos de pensão, mesmo servidores públicos, né, têm fundos de pensão e tem sistemas de previdência privada. O Canadá também é assim, né? A Europa já tem um sistema de previdência pública mais robusto, então isso varia muito entre os países, mas você tem, né, digamos, países onde que, sei lá, provavelmente mais da metade, 80% das pessoas têm previdência aberta e países que praticamente não têm, né? Então aí varia um pouco, depende do país. Mas certamente o nosso número é muito abaixo do que o Brasil deveria ter, né? E quanto que o Brasil deveria ter nas contas da CNSEG? Ou poderia ter? Olha, é difícil fazer uma conjectura a respeito disso. Mas o ideal, na verdade, seria que todos os trabalhadores tivessem previdência complementar, né? Exatamente por esse motivo que eu falei. A previdência pública claramente não é sustentável, né? Como você mencionou há pouco, fui ministro do Planejamento, conheço bem essa realidade. E ela não é sustentável a longo prazo e ao longo do tempo. Certamente o regime de capitalização precisará ser adotado, né, e a melhor maneira de fazer isso é usando o sistema da previdência privada. Então, você vai combinar ali, né, uma aposentadoria básica, limitada, eu acho, assim, né, em termos de regras, de acesso, de cálculo, etc., né, mais universal, de um lado, e do outro lado, eu acho que todos os trabalhadores precisarão pensar numa complementação de renda na sua aposentadoria. As projeções econômicas para 2025 estão um pouco abaixo do que a gente viu no ano passado, em termos de crescimento de PIB e mesmo numa piora da inflação, uma eventual piora da inflação. Isso de alguma forma impacta as projeções de vocês para esse ano? Guilherme, nós temos tido um cenário na CNSEG sempre um pouco mais otimista do que a maioria do mercado, porque a gente tem, digamos assim, uma avaliação dos fatores, né, de crescimento da economia brasileira positivo. Então, se para 2025, por exemplo, eu vejo um mercado de commodities forte, né, eu vejo um mercado de trabalho forte, com desemprego, né, caindo, já em níveis historicamente baixos. Eu vejo uma massa salarial real crescendo a 7% também, né? Então, assim, eu vejo fatores que me levam a crer de que a gente vai ter de novo uma surpresa positiva no final do ano. Como foi acontecendo nos últimos anos todos, né? Nos últimos anos. Então, assim, o ano passado, por exemplo, acho que o mercado começou com, né, 1% de crescimento e tal, e a gente vai acabar tendo um crescimento acima de 3% em 2024. Né? A CNSEG, por exemplo, começou o ano com 2,5% de crescimento para 2024. Então, assim, eu acho que esse cenário, ele beneficia o setor de seguros. E, de novo, para 2025, o nosso cenário é bastante positivo, com uma inflação um pouco abaixo de 4%, com o crescimento perto de 2,5% também esse ano. Então, assim, a gente está com um cenário um pouco mais positivo do que a média, e esse cenário eu acho que beneficia o setor de seguros. Claro, e como é que eventos como o do Rio Grande do Sul no ano passado, que tiveram grandes inundações, foi um problema muito grave que eles tiveram, influenciam no setor de seguros e como o setor de seguros pode ajudar a responder a esse tipo de eventos num futuro, pensando num ambiente onde as pessoas tenham mais seguros? Eu vou falar desse assunto com duas perspectivas. Uma do estrito curto prazo, que é o impacto imediato disso, e o segundo é uma visão mais ampla, né, dos fenômenos climáticos e do impacto disso no setor de seguros. Os eventos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, que aconteceram nos últimos anos, eles, digamos, estão dentro das estatísticas, né, do setor, das provisões técnicas do setor. Então, o setor de seguros, ele trabalha com provisões para pagamento de indenizações. Então, esses fatores não afetaram, né, a realidade do setor de seguros. No Rio Grande do Sul, ano passado, a gente pagou 6 bilhões de reais em indenizações. Mas isso não afetou a saúde financeira de nenhuma empresa, nem teve nenhum impacto,
digamos assim, que colocasse qualquer risco do funcionamento do setor. O que nos preocupa nesse caso e em outros que aconteceram é que as pessoas têm pouco seguro. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente estima uma perda econômica total de mais de 100 bilhões de reais. Então, os seguros estariam respondendo por 6% dessa perda, o que é muito pouco. Internacionalmente, nos Estados Unidos, por exemplo, o seguro responde por quase 40%, normalmente, dos incidentes. Em alguns mais, depende um pouco do tipo de incidente e do local. Mas na média global, em torno de 40%. A gente está muito abaixo disso. Então, a gente precisa expandir muito o seguro. Esse, quer dizer, o primeiro impacto que eu te diria é, ele chama a atenção para o fato de que a gente precisa expandir muito o seguro. Essa é a primeira questão. Agora, olhando um pouco um horizonte mais amplo e olhando mais para frente, esses eventos climáticos, eles têm uma característica muito evidente hoje. Eles cresceram muito em termos de frequência e de impacto. Então, a gente tinha... O Brasil sempre teve enchente, sempre teve seca, sempre teve, né, algum tipo de vendaval, coisa, mas eles eram muito mais raros e impactavam menos. Essa enchente do Rio Grande do Sul é um evento fora da curva, né? Não se espera que ele aconteça de novo em breve, mas nada nos garante que não vai acontecer, entendeu? O que a gente observa é que acontece cada vez mais e em escala cada vez maior. Isso chama a atenção para a necessidade da ampliação do seguro. Isso cria um desafio para o setor de seguros, porque o setor de seguros ele funciona com base em estatísticas passadas. Como você está tendo uma mudança de clima e rápida, essas estatísticas do passado não são mais adequadas para eu avaliar o futuro. Então, a seguradora hoje, né, faz uma série de seguros climáticos e garante riscos de enchente, de vendaval, de raio, né, uma série de eventos climáticos, mas, sinceramente, com base em dados que já não são exatamente os dados da realidade. O que você precisa, então? Você precisa começar a incluir nessa análise dados e modelos de projeção. E isso é muito desafiador de fazer quando a gente está falando de clima, né? Existia uma brincadeira, eu sou economista, né, uma brincadeira antiga que dizia que os meteorologistas só servem para não deixar os economistas envergonhados das suas projeções. Mas hoje os meteorologistas até que avançaram muito, os economistas continuam errando muito, mas a gente consegue ter modelos bons, né, para curto prazo. Você tem boas previsões, né, de clima para uma semana, 2 semanas. E você tem bons modelos para longo prazo. Então, a gente sabe que daqui a 20 anos a temperatura da Terra vai subir tantos graus, que isso vai impactar nas chuvas, nos furacões, etc. São bons modelos, são robustos, são testados. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de prever o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos. Então, eu não consigo hoje ter modelos que me digam se a safra, né, do centro-oeste do Brasil do próximo ano vai ter uma seca maior ou menor, vai ter um índice de chuva maior ou menor, né, com uma certa precisão. Então, esse é um dos trabalhos, um dos desafios que o setor de seguros vem fazendo. Quer dizer, estudar isso melhor, entender isso melhor para poder oferecer seguro para essas regiões todas. A outra questão é da própria infraestrutura do país. A infraestrutura do Brasil ela está sem seguro. As rodovias, as estradas, as ferrovias, os portos, os aeroportos têm pouca proteção de seguros para incidentes climáticos. Para incidentes climáticos, mas para outros incidentes existe alguma... Existem seguros para outros incidentes, mas para incidentes climáticos a maioria... a infraestrutura pública não tem seguro para nada, né? As infraestruturas concedidas têm algum nível de seguro para algumas coisas, mas não para cobrir, né, questões climáticas. E o setor de seguros, então,
a gente está trabalhando isso, está se aproximando do governo, né, dessas infraestruturas para gerar novos produtos, trazer soluções do setor de seguros para as mudanças climáticas, que vão desde assumir risco dessas infraestruturas, de prédios, de fábricas, das pessoas, seguro de vida, seguro de saúde, das residências, seguro residencial, tudo isso hoje tem um risco climático maior do que há 20, 30 anos atrás. Então, o setor de seguros está preparado para cumprir esse papel e o maior obstáculo que a gente tem hoje é exatamente a demanda. As pessoas não têm aqui no Brasil em particular, você não tem esse hábito de contratar seguro. Para você ter ideia, das residências do Brasil, apenas 15% tem seguro residencial. Mesmo o automóvel, que é um produto que tem mais participação, 30% apenas da frota tem seguro. Só 30% da frota brasileira tem seguro. Então, se alguém bater no seu carro, tem 70% de chance dele não ter seguro. Que bom que eu tenho. Então, assim, essas coisas precisam mudar e dependem de educação, de informação, de sensibilização. Eventos como esse do Rio Grande do Sul, eles servem um pouco também como alerta. As pessoas puderam perceber lá no Rio Grande do Sul a realidade de quem tinha seguro e de quem não tinha. Isso acaba servindo um pouco como exemplo. Quem tinha seguro já foi indenizado, já reconstruiu a sua casa, já comprou novos móveis, já reestabilizou a sua vida. Quem tinha seguro do carro que foi inundado já está com carro novo, ou usou o dinheiro para outras despesas, e quem não tinha, infelizmente, está passando ainda por dificuldades. Então, tem todo esse trabalho. E tem uma função do setor de seguros de gestão de risco, que eu acho que é mais relevante ainda. O setor de seguros entende e sabe como gerenciar o risco de modo a diminuir os danos causados. Por isso que a gente tem insistido nessa pauta do seguro para infraestrutura, seguro para prédios públicos, para infraestrutura pública. Mas daí não só na questão climática, também na questão, por exemplo, de obras paradas. No Brasil a gente tem 10 mil obras paradas, segundo o TCU. Para esse tipo de situação também o seguro poderia... Só no governo federal, No total 21 mil. 21 mil. E como é que o que o seguro faria num caso desses? Então, a gente tem hoje, na legislação brasileira, inclusive, a possibilidade da contratação do seguro de término de obra, onde a seguradora, inclusive, pode assumir a conclusão da obra, mas isso está limitado a obras de grande porte. A lei ainda não foi regulamentada, isso está sendo usado em alguns estados e eu acredito que isso vai trazer uma grande mudança do ponto de vista de gestão das obras, de seleção das construtoras, para a gente realmente ter a conclusão das obras. De novo aqui, relembrando do meu tempo de governo, a gente estudou muito essa questão das obras paralisadas e o fator da adequação do projeto, da tempestividade da liberação de recursos, das comprovações, da capacidade técnica das empresas contratadas são os que mais contribuem para a paralisação das obras. Então, o governo às vezes faz uma licitação com base em um projeto básico, que não tem o detalhamento da obra, como é que deve ser. A seleção não usa critérios sólidos, rígidos, sobre qualificação dos participantes do certame. Então, acaba ganhando quem dá o menor preço, não necessariamente uma empresa que esteja bem qualificada para executar. Às vezes não tem condições financeiras, São empresas que muitas vezes são até criadas ali, meio de afogadilho para participar do leilão. E depois não tem condição de tocar a obra, começa a ter problema, começa a atrasar, começa a ficar mais caro do que o previsto. Então, isso faz com que a obra pare no meio do caminho. Então, a utilização dos seguros, seguro de engenharia, seguro de responsabilidade, então, todo um conjunto de seguros relacionados à construção
vai permitir que a gente tenha obras melhores, obras de boa qualidade e que vão efetivamente ser concluídas porque elas já vão começar dentro, né, de um nível de qualidade que permite ir até o fim a obra, né? Uhum. Então, nossa avaliação, na medida que forem adotados mais seguros para esses casos específicos de obras, a tendência é o número de obras paradas, que a gente falou 10 mil no governo federal, 21 mil no total, que isso seja reduzido. Que isso seja reduzido ao longo do tempo. Essa é a experiência internacional, né? Essas coisas, né, o Brasil às vezes demora para adotar certas soluções que já são pacíficas no resto do mundo. Então, se você vai para qualquer país desenvolvido, qualquer país da OCDE, a contratação do seguro de obra é indiscutível, não há nem o que discutir. Todo mundo já sabe que precisa ter o seguro para garantir essas coisas, garantir qualidade da obra, garantir que se der algum problema durante a obra, os afetados sejam eventualmente indenizados, né, garantir que as construtoras tenham boa qualidade, tenham capacidade técnica para construir. Né. É evidente que isso precisa ir evoluindo aos poucos, né. Não dá para a gente começar e virar a chave, né, de uma hora para outra. Mas começando com as obras de maior porte, com esse valor de 30% do valor da obra, eu acho que a gente vai seguindo um bom caminho de ir construindo para que a gente realmente tenha no país um sistema que funcione, que as obras comecem e terminem, né? Claro. Porque o dinheiro mais desperdiçado é o da obra que não acabou, né? Exato, não virou nada. Se você gastou 90% do dinheiro da obra, ela não ficou pronta, é como se você tivesse jogado 90% do dinheiro no lixo, né? Uhum. Esse é o maior prejuízo que a gente pode ter. E um outro setor que também tem pouco seguro é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira, que é justamente o dos produtores rurais. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, são só 6% dos produtores que têm seguro hoje. Em 2024, a gente estima que apenas 6% da área plantada tenha tido cobertura do seguro. O que é preocupante, porque primeiro, pelo tamanho do agronegócio no Brasil. Segundo, porque com o aumento dos incidentes climáticos, você vai ter cada vez mais períodos de seca em regiões que antes não tinha, períodos de excesso de chuva em outras regiões, né, enchente, geada, todas essas coisas afetam a produção agrícola. A falta do seguro rural deixa o produtor numa condição muito frágil, porque ele perde uma safra, ele não consegue pagar os empréstimos, os financiamentos que foram feitos, aí precisa renegociar as dívidas, vai acumulando dívidas em cima de outras dívidas do passado. Isso vai deixando o produtor rural numa condição frágil e prejudica até a própria capacidade de crescimento da produção. E aqui a gente está falando basicamente de pequenos e médios produtores. O seguro rural hoje ele é mais de 90% direcionado para pequenos e médios produtores. Então, assim, a gente tem discutido com o governo a ampliação dos recursos para o seguro rural, a criação do fundo de estabilização, porque também é um produto, é um seguro que varia muito de um ano para o outro, né? Porque um ano está tudo certo, chove na hora certa, está tudo direitinho. No ano seguinte já não chove, já dá um problema. Então, assim, o seguro ele é muito volátil. Então, estamos discutindo com o governo e com o Congresso a criação desse fundo de estabilização do seguro rural, medidas que permitam que o seguro alcance uma participação cada vez maior. De novo, a comparação internacional chama a atenção. Se você vai para os Estados Unidos, praticamente 100% da produção tem o seguro rural. Se você vai para outros países, na Europa, por exemplo, o seguro rural, em alguns lugares, é obrigatório. Então, por isso, porque eles já perceberam que o seguro é o que garante a continuidade da atividade do produtor rural, né? O financiamento é fundamental, é claro, para o sujeito, né, empreender a atividade rural, mas se ele não tiver o seguro rural, a cada safra que ele tiver algum problema climático, ele, né, vai se inviabilizando para frente. Então, realmente é outra pauta muito importante que a gente vem debatendo
a ampliação do seguro rural. De volta às questões climáticas, eu vi que vocês estão bastante atentos a eventuais mudanças, até porque isso impacta diretamente o negócio de vocês. E vocês vão ter uma participação muito forte agora na COP30. Vocês acham que essa COP30 tem chance de ser um sucesso ou a eventual não participação dos Estados Unidos, como já definido pelo presidente Trump, pode enfraquecer o resultado prático desse evento? Guilherme, o setor de seguros está muito empenhado em participar da COP de uma maneira bastante forte, porque a gente acha que o papel do setor de seguros frente às mudanças climáticas precisa ser melhor considerado nessas discussões da COP. O setor de seguros, como eu disse, ele é um assumidor de risco, ele é um gestor de risco, ele é um investidor, né, de somas relevantes. Então, assim, nesses 3 papéis básicos aqui, eu acho que o setor de seguros tem muito a contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. O cenário global hoje realmente, digamos, é desafiador. A postura dos Estados Unidos nessa agenda ambiental sempre foi, digamos assim, claudicante, né? Os americanos, eles, ao longo de todo o tempo, sempre estiveram meio com um pé dentro e um pé fora. A gente sabe que as motivações são também concretas, né? É uma economia muito dependente do petróleo ainda, é uma economia que é grande produtor de petróleo, é grande emissora de gases do efeito estufa e, acima de tudo, é uma economia que perdeu muita competitividade ao longo do tempo, né? Então, se você pegar hoje o principal parceiro comercial da maioria dos países, não é mais os Estados Unidos, passou a ser a China, inclusive o Brasil. Então, eles têm uma grande dificuldade de adotar medidas restritivas em termos de emissões, em termos de uso de certas fontes de energia, porque isso naturalmente implica um custo ainda maior para uma economia que já vem perdendo competitividade. Então, é compreensível a postura. O problema disso é que isso coloca uma interrogação muito grande sobre a evolução dessa agenda de clima. Há dúvidas muito importantes e que isso, a meu ver, é o que vai definir o sucesso ou não dessa COP 30, que é a postura que os chineses vão adotar. A China hoje está, a meu ver, com uma postura que pode tanto ir para o lado de pensar, olha, o meu concorrente não está assumindo compromissos, eu também não vou assumir, porque senão eu perco na corrida com o meu concorrente, ou a China pode adotar uma postura de liderança e assumir uma postura diferente e passar a ser vista globalmente como um grande líder nessa agenda. Então, essa, a meu ver, é a grande interrogação sobre o futuro dessa COP. Tudo vai depender um pouco da postura que os chineses vão adotar. Idealmente, para a CNSEG, os seguros deveriam ser mencionados, então, como parte da estratégia de combate às mudanças climáticas. Nós estamos buscando exatamente isso, que a declaração final da COP faça referência a esse papel do setor de seguros, seja reconhecido como parte da solução para as mudanças climáticas. A entrevista está chegando ao fim, mas há tempo de um último assunto para a gente tocar brevemente. Durante a época das catástrofes no Rio Grande do Sul, a gente teve uma conversa e você mencionou na época que vocês estavam bastante animados com a ideia de levar a possibilidade de um seguro social para as pessoas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Eu acho que, Guilherme, mais uma vez ficou bastante evidente que o Estado ele não tem os instrumentos necessários para lidar com as catástrofes. Você tem um evento como esse, comovente no Rio Grande do Sul, e as pessoas foram receber o auxílio, né, o cheque, né, que eles distribuíram de 5 mil e poucos reais, em novembro, em dezembro. Ajuda super bem-vinda, mas vamos concordar que veio muito tarde, né? E não há nenhuma crítica aqui aos governantes que estão lá, porque se empenharam muito e reconhecidamente buscaram fazer. São os instrumentos do setor público. Você tem que aprovar uma lei, você tem que criar um projeto de lei de crédito extraordinário,
você tem que fazer todo um processo burocrático, empenho, cadastro dessas pessoas e tal. Isso não é possível ser feito de afogadilho, de última hora, ainda mais em meio a uma calamidade. Então, a ideia do seguro social de catástrofe é exatamente um instrumento que já vai estar preparado, né, porque as pessoas já vão estar cadastradas nas seguradoras, já vão estar identificadas, as regiões já vão estar todas identificadas. Então, quando você tiver um incidente, uma enchente, um deslizamento de terra, já se sabe previamente quais são as famílias que moram naquele local e elas vão receber uma indenização imediata, no dia subsequente, por meio de um Pix, já recebe na sua conta, já está tudo previamente cadastrado, previamente identificado e por isso facilita isso. E a pessoa vai receber esse recurso no momento mais crítico, um recurso, a nossa proposta de R$10.000 por unidade residencial. E isso vai permitir que a pessoa se reorganize ali rapidamente, compre mantimentos, medicamentos, busque um alojamento. Então, eu acho que é uma solução que o país precisa adotar. Ter mecanismos já preparados para lidar com essas situações de eventos climáticos. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da CNSEG, Diogo Oliveira. Eu agradeço muito, Guilherme, a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com você, comentar sobre esses temas. Muito obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de fevereiro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.